Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos continuar, né, com o nosso slide. O que eu peço para vocês, né, é que às vezes a plataforma ela ainda é nova, tanto para vocês como para mim. E às vezes há aí algum equívoco, alguma confusão na postagem, tá? Então vocês me avisem, gente, sempre, por favor, que vocês verem, né, alguma coisa esses dias ficou uma aluna em específico comigo, falou, Pro, tá faltando aqui, tá faltando ali, eu fui arrumando, né? E sempre vocês têm essa liberdade de fazer isso. O vídeo também, eu não sei por que ele fica tanto salvo como privado, e eu não estou deixando salvo como privado, enfim, sempre que tiver algum equívoco na plataforma, vocês me falem, tá? Por favor, assim eu organizo e fica certinho para vocês. Então, nós vamos continuar com esse slide que eu usei parte dele na aula da semana passada. Bem, aqui nós estamos falando sobre a BNCC, correto? E a educação ambiental. Então, aqui eu coloquei como alternativas para o plano de aula meio ambiente. Então, a gente viu os planos de aula, como que poderia ser elaborado, como que poderia ser trabalhado, e aqui a gente vai ter um pouquinho alguma, alguma alternativa, alguma forma diferente da gente englobar o assunto. A educação ambiental é essencial para formar cidadãos conscientes e responsáveis em relação ao meio ambiente, de acordo com a BNCC. Os planos de aula podem ser enriquecidos com diversas abordagens que promovam a conscientização e o cuidado com a natureza. Então, sempre, gente, que a gente pensar no trabalho com o meio ambiente, a gente pensar na formação ética e moral do cidadão, né? E uma outra coisa também, já que nós estamos falando em plano de aula, que eu coloco para vocês, é o pensar naquilo que é próximo do estudante. Então, sempre próximo à sua realidade, do seu entorno. E quando não houver meios disso, trabalhar, gente, com a questão dos vídeos, né? Vídeos reais, porque muitas vezes existem vídeos que é tão assim, de longe, é tão distante, então que a gente conseguir trazer próximo à realidade do nosso estudante é melhor, certo? E aqui a gente vai ver situações que podem ser incorporadas nos planos de aula que a gente já viu anteriormente. Então vamos lá. Atividade, descrição, objetivo e recurso. Então é assim que o texto coloca para a gente, né? Então vejam só, qual seria uma atividade? Um estudo de caso. A descrição, quando é um estudo de caso, se estamos falando de meio ambiente, podia ser, por exemplo, análise de um problema ambiental local. Então, local, o que eu acabei de falar para vocês, o entorno, o que está próximo. Isso desenvolve mais interesse nos estudantes e também deixa a aula mais prática, né? Objetivo com isso, desenvolver a capacidade crítica dos alunos. Então, quando a gente pensa na questão meio ambiente, a gente não esquecer da parte crítica, de formação de opinião. E aqui, por exemplo, o que seriam os recursos? Artigos, vídeos, mapas, e também como recurso o próprio entorno. Uma outra situação, uma atividade, uma oficina de reciclagem, por exemplo. O que seria feito numa oficina de reciclagem? Produção de objetos a partir de materiais recicláveis. As crianças adoram fazer isso, né? Fazer estojinho de garrafa, fazer coisinha de pôr lápis. Tem tantas coisas, né, que a gente pode fazer assim, interessante com a questão do material reciclado, né? Fica bem legal e as crianças gostam. Depois, fazer uma feira de exposição, dar de presente para os pais, né? Entregar numa reunião, tem muita coisa legal para a gente fazer com isso. Nessa situação, o que seria um objetivo? Conscientizar sobre a importância da reciclagem.
Recursos, materiais recicláveis diversos. Quando a gente fala em reciclagem, gente, eu acho interessante sempre a gente não pensar, né, na não romantização da reciclagem. Porque muitas pessoas, elas vivem da reciclagem. Acaba sendo um trabalho, um serviço, um ofício para elas. Então, colocar isso para as crianças é importante também. Uma outra situação, uma campanha de conscientização. Quando a gente fala em campanha de conscientização, a gente tem que pensar no que, gente? Se é para conscientizar, é para conscientizar sobre algo, certo? Sobre um problema. Então, primeiro, para fazer uma campanha de conscientização, precisa ter um público-alvo e um ponto de partida. Se no bairro está tudo bem, se na escola está tudo bem, se não está acontecendo nenhuma epidemia, por exemplo, dengue, coisas assim, não adianta fazer campanha de conscientização. A gente conscientiza se há necessidade. Então, aqui tem como uma sugestão. A atividade seria uma campanha de conscientização, descrição, criação de cartazes e apresentações. Para fazer o quê? Para conseguir o objetivo que é divulgar boas práticas ambientais. E recursos, né? Papel, tinta, recurso digital, para fazer uma campanha, sair no bairro, né? A ideia, ou na própria escola, a ideia de uma conscientização. Mas para conscientizar, tem que se conscientizar sobre algo. Atividade. Visita espaços naturais, para ver como é gostoso, para ver como é bom, né? Descrição. Exploração de áreas verdes locais. Ah, um bosque, não tem isso. Gente, todo mundo sabe que embaixo de uma árvore é mais fresco. Às vezes no jardim da escola, né, mostrar que a preservação das árvores, do meio ambiente, deixa o clima mais agradável. Então a gente não precisa pensar em coisas gigantescas, mas usar aquilo que é do nosso entorno. Qual seria o objetivo disso? Fomentar a apreciação da biodiversidade. Recurso, transporte, guias locais, o espaço local, né, uma praça, ou se há algum ambiente de biodiversidade na cidade. Mas assim, quando não há, a gente não precisa pensar naquilo que é espetaculoso. A gente pode usar o que a gente tem perto. Essas atividades não apenas engajam os alunos, mas também os ajudam a compreender a importância de suas ações no contexto ambiental. A implementação eficaz dessas alternativas pode contribuir para uma educação ambiental de qualidade. Lembrando sempre, trabalhar meio ambiente tem que haver conscientização. Para que haja conscientização tem que ter um problema. Na busca por um plano de aula, meio ambiente, um plano de aula sobre meio ambiente que esteja alinhado com a BNCC, é fundamental considerar diversas fontes e recursos disponíveis. O primeiro material que a gente tem que usar, gente, é aquilo que a rede de ensino na qual eu trabalho disponibiliza. O livro, a apostila, o guia que se usa naquela escola. É o primeiro material que a gente usa. A BNCC destaca a importância da educação ambiental e um bom plano pode contribuir significativamente para a formação crítica dos alunos. Para encontrar um plano de aula apropriado, você pode consultar. Então, os planos de aula, né, que a gente engloba outros materiais, mas primeiro o material que a escola tem, o material que a rede disponibiliza. Esse é o primeiro ponto. Depois disso a gente acrescenta. E aqui tem algumas sugestões. Então, olha lá, sites educacionais e plataformas de compartilhamento de recursos didáticos, como o portal do professor do MEC, que tem muito material interessante. Grupos e comunidades educativas em redes sociais, onde educadores trocam experiências e materiais. Eu chamo atenção para esses grupos, porque muitas vezes o tipo de atividade que tem, eu também estou nesses grupos que trocam atividade, a gente tem que ver se a atividade ela se encaixa para a minha necessidade. Usar material só porque é bonitinho, gente, não dá mais.
né? A gente tem que ver o que eu preciso e usar esse material. Instituições de ensino que oferecem cursos de formação continuada, uma vez que frequentemente disponibilizam recursos pedagógicos. Então, eu participei de uma palestra, participei de um curso, tinha material tão legal sobre isso. É a hora, é o momento de usar, né? Isso é muito interessante a gente fazer. Sugestões de livros, por exemplo, que a gente geralmente dá em curso. Livros, que eu acabei de falar, e guias educativos que abordam a BNCC e sugerem atividades ligadas ao meio ambiente. Atualmente, a gente tem que usar materiais, gente, que tenham a ver com a BNCC, porque muitas vezes a gente pode trabalhar aquilo que não é da BNCC e aquilo se tornou material obsoleto, se tornou um material não mais linkado com as necessidades. Então, se hoje se fala em BNCC, a gente tem que usar o que é da BNCC. Deixa eu tomar um golinho de água. Webinars e palestras sobre práticas pedagógicas em educação ambiental. Aqui, né, a explicação dessas fontes. Essas fontes são valiosas para auxiliar professores a desenvolverem aulas que não apenas informem sobre questões ambientais, mas também inspirem ações conscientes e sustentáveis entre os alunos. Então, podem ver que a ideia de meio ambiente é o quê? É a conscientização em primeiro lugar. O plano de aula sobre meio ambiente é fundamental para conscientizar os alunos sobre a importância da preservação ambiental. Ele ajuda a desenvolver a cidadania crítica, por isso, né, essa matéria dupla que tem a ver com ética, estimulando os estudantes a refletirem sobre suas ações e a compreenderem o impacto delas no planeta. A gente tem que ter consciência que as nossas ações, gente, elas trazem um impacto positivo ou negativo, certo? Além disso, promove atitudes sustentáveis e soluções para problemas ambientais, alinhando-se aos objetivos de educação para a sustentabilidade. Então, a gente trabalhar com as crianças de forma consciente, no nosso dia a dia de aula, no nosso dia a dia de sala de aula, a gente faz, gente, com que eles se conscientizem, né? A nossa forma de ensinar, de lidar com a problemática, com as questões, faz o quê, gente? Com que esse estudante, ele se conscientize, né? Ele mude, ele tenha uma vivência mais real, uma vivência mais humanizada. E isso, muitas vezes, é só a escola que vai fazer, né? Procurar colocar para as crianças essa questão mais humanizada sobre natureza e sobre os diversos assuntos. A BNCC enfatiza a educação ambiental como parte integrante da formação integral dos estudantes. Volto a falar, por isso está junto com ética. Ela propõe que as práticas pedagógicas incluam discussões. Então, o foco são as discussões para quê? Sobre sustentabilidade, diversidade e respeito ao meio ambiente, promovendo a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Cidadãos conscientes e responsáveis frente ao mundo, não só frente ao meio ambiente. É assim que a gente conscientiza as nossas crianças, é assim que a gente trabalha a ética e moralidade. A BNCC sugere que a educação ambiental seja trabalhada de maneira interdisciplinar, envolvendo diferentes áreas do conhecimento. Então, a gente trabalha meio ambiente não só em ciências, mas em língua portuguesa há um texto, mesmo um texto para responder questões. E essas questões do texto, elas podem mudar comportamento, elas podem auxiliar um debate, elas podem promover um debate, uma discussão, isso pode ser feito. E isso é interdisciplinar, é de meio ambiente e ainda pode promover a questão ética.
Os objetivos de um plano de aula sobre meio ambiente incluem, então, primeiro a parte de conscientização. Então, a sensibilização dos alunos para questões ecológicas. O desenvolvimento de habilidades de observação e análise do ambiente natural. A provocação de práticas sustentáveis e a construção de soluções para problemas ambientais reais. Então, é isso que num plano de aula a gente deveria considerar. Além disso, visa fomentar o sentimento de pertencimento e responsabilidade em relação ao meio ambiente que vivemos. Então, gente, a palavra pertencimento ela é muito importante, porque muitas das vezes a gente não considera, a gente não se importa, né, com o nosso meio ambiente, com a nossa escola, com a nossa cidade, com o nosso bairro, porque a gente não se sente pertencente. E o que é se sentir pertencente? É falar, não, eu também sou responsável por aquilo. E muitas vezes, gente, as crianças elas não têm essa conscientização, até por conta dos pais. Né? É obrigação da prefeitura limpar, é obrigação da prefeitura catar o lixo, é obrigação da servente limpar o chão, né? Lógico que é, mas assim, nós temos o nosso papel na conscientização e no pertencimento em relação a tudo isso. Um plano de aula sobre meio ambiente pode incluir conteúdos, assuntos como. Então, quando se fala em meio ambiente, o que tanto, né, engloba? Então, vai englobar a biodiversidade, a reciclagem, as mudanças climáticas, os recursos hídricos, poluição e desenvolvimento sustentável. Também é relevante discutir a relação entre o ser humano e a natureza, abordando como as ações humanas influenciam o meio ambiente, além de explorar soluções e práticas que ajudem a preservar o ambiente, o planeta. Então, tudo isso é o meio ambiente dentro da BNCC. A estrutura de um plano de aula sobre meio ambiente pode incluir a definição do tema, os objetivos de aprendizagem, os conteúdos a serem abordados, as atividades práticas e a avaliação. Num plano de aulas, gente, sempre a gente coloca tema, objetivo, conteúdo, a atividade e a avaliação, certo? Em qualquer plano, né? Então, tema, objetivo, conteúdo, as atividades e a avaliação. São 5 coisas que no plano de aula deve ter. Atualmente, a gente coloca as habilidades também, se a gente está fazendo de acordo com a BNCC. É importante incluir momentos de discussão, reflexão e atividades interativas, como saídas a campo, trabalho em grupo e projetos que incentivem a prática de ações sustentáveis na comunidade escolar. Então, sempre a gente pensar, né, que a questão de meio ambiente tem que ter essa parte prática, essa parte de conscientização, essa parte do olhar, do explorar. Dentre as metodologias que podem ser utilizadas, destacam-se a aprendizagem baseada em projetos, a educação crítica e a abordagem de ensino interativo. Essas metodologias estão aqui como exemplo, né? Essas metodologias incentivam a colaboração, a pesquisa e a reflexão crítica dos alunos, a utilização dos recursos audiovisuais, jogos e dinâmicas também podem tornar o aprendizado mais atrativo e significativo. Uma coisa que a gente não pode esquecer, gente, é que atualmente as crianças elas têm muitas informações. E o que a gente oferece não vence um celular e um computador, né? Os recursos audiovisuais, eles atraem muito mais que a nossa aula. Isso é uma coisa prática. Haja visto que na faculdade, muitas vezes a gente está falando, o aluno está com o celular. A lei federal e a lei estadual, que não se pode mais celular em sala de aula nas escolas. Por quê? Porque tudo isso, gente, mais atrapalhava do que ajudava.
Só que a gente pode usar esses recursos de forma favorável para o desenvolvimento dos estudantes. Então, eu pôr um vídeo, eu pôr um documentário, eu colocar imagens, tudo isso enriquecem a aula e atraem os estudantes, porque eles gostam muito dessa parte. E uma outra coisa, gente, não só em meio ambiente, né? A gente tem que procurar, nos diversos assuntos que a gente trabalha com os nossos alunos, desenvolver a criticidade. Isso é muito importante, porque os nossos jovens, os nossos adolescentes e até mesmo nossas crianças, né, nesse mundo globalizado, nessa mudança, né, tão brusca que houve socialmente, as crianças elas estão com uma dificuldade muito grande de lidar com frustrações. E dentro de uma discussão, dentro de uma reflexão crítica, eu aprendo a lidar com frustrações. Por quê? Porque eu tenho uma opinião, meu colega tem outra. E dentro de um debate, dentro de uma discussão, a gente entende tudo isso. Então, sempre, gente, que a gente conversa, sempre que a gente pensa, né, na questão ética mesmo, na questão da formação de moralidade, na questão de convivência, tudo isso, não adianta a gente trabalhar de forma isolada. Né? Ah, eu vou pegar um livro e vou falar sobre moral. Não. Numa questão assim, de uma discussão sobre diversos assuntos, a gente pode levar o nosso aluno a ter uma condição maior de se lidar com frustrações. E o final, a avaliação em um plano de aula sobre meio ambiente pode ser realizada de forma contínua e diversificada, sempre, né? E é possível usar autoavaliação, trabalho em grupo, diálogos e reflexões sobre as atividades propostas, além do projeto que demonstre a aplicabilidade do conhecimento aprendido. O importante é avaliar não apenas o conhecimento teórico, mas também as atitudes e a aplicação prática das ações sustentáveis na vida dos alunos. Então, a questão, gente, de avaliação, né, ela é sempre importante. E a gente consegue perceber se o nosso aluno aprendeu ou não, se conscientizou ou não, se eu trabalhei com ele a construção da criticidade e se ele mudou o comportamento. Né? A avaliação ela é assim não só em meio ambiente, mas ela é assim em toda a questão de formação integral, formação do cidadão, formação do estudante, certo? Eu paro aqui. A tarefa, gente, eu vou colocar para vocês na plataforma um plano de aula sobre meio ambiente e vocês vão analisar esse plano de aula. Vocês vão analisar e escrever se tudo que a gente trabalhou nessas aulas sobre meio ambiente estão englobadas ali, certo? Colocar a opinião de vocês de forma crítica em relação àquele plano de aula. Então, essa que vai ser a atividade da semana, certo? Eu vou terminar o vídeo um pouquinho antes, porque o nosso assunto já se encerrou. E depois, para a próxima aula, a gente vai voltar mais um pouco sobre a questão dessa relação ética, moral e meio ambiente, certo? Mas o plano de aula eu vou postar na plataforma e essa que vai ser a tarefa. Vocês analisarem de forma crítica o que está redigido. Então, pessoal, tenham uma boa noite, né? Obrigada pela atenção e qualquer coisa estou à disposição.